Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. O programa hoje está interessante. Nós estamos conversando sobre um assunto que eu acho que, pelo menos alguém, né, em algum momento da vida, alguém que está nos assistindo, já se deparou, já se perguntou, né, algo relacionado à nossa conversa. Ou quem sabe já conversou com alguém sobre isso, né? É possível provar a existência de Deus? Como é que a gente pensa argumentos para provar a existência de Deus? No primeiro bloco, o Padre Wilson Lazarotto, que está aqui conosco, já fez uma belíssima introdução, ele que leciona metafísica, que é um especialista nesse assunto. A gente vai continuar agora na sequência da nossa conversa. Bom, Padre, falando de design inteligente, né, que é um conceito que o senhor estava apresentando para a gente no bloco anterior e que eu achei bem interessante, eu pedi para o senhor pensar em alguns exemplos da natureza. Como que a gente pode notar esse design inteligente para a gente pensar que um ser inteligente pensou naquilo daquela maneira e por isso está acontecendo em todos os lugares? Muito bem. Um primeiro exemplo interessantíssimo é a passagem. Vamos voltar que está falando da evolução, lembra, né? Estamos falando da evolução do não vida para a vida. Né? Existe, evidentemente, um abismo entre aquilo que é vivo e aquilo que não está vivo. Certo. Não? Os elementos vivos, que eles se reproduzem, que eles se alimentam, que eles se sustentam, que têm movimento, que têm um dinamismo. E que esses elementos sozinhos não existem na natureza. Posso eu juntar todos os elementos químicos que tem no ser humano e não formam um ser humano? Se eu pegar tudo que tem no ser humano E juntar, colocar num laboratório, não necessariamente vai sair um ser humano. não vai ser um ser humano. Faltam elementos. Aqui eu encontro que para esse aspecto concreto da vida, tem que existir algo que faça passar do não vida para a vida. Certo. A vida supõe uma complexidade tal que vai além da mera junção de elementos químicos. Podemos pensar, por exemplo, pense em outros lugares que apenas a ciência contemporânea já encontrou do universo. Por exemplo, Marte, outras luas de Saturno, luas de Netuno, né, que tem elementos de água. E, pelos cálculos que temos, não existe nenhum tipo de vida. Né? Não houve ali, não somente condições, mas não houve vida. Certo. Né? Tem que ter algo mais. Tem que existir uma causa, um elemento que reúna a complexidade de qualquer partícula vivente, ainda considerando que existe evolução. Vamos considerar que existe evolução, vamos aceitar a tese, existe evolução, certo. E, de fato, não podemos negar certas evidências, né, que as coisas se desenvolvem e vão melhorando. Muito bem. Considerando isso, a passagem da não-vida para a vida é muito mais abismal, o senhor falava do exemplo da ameba, que a passagem da ameba para o ser humano. Quer dizer, é uma distância gigantesca. Gigantesca, entre um grupo de moléculas juntas para uma célula. Para um vírus, é muito mais complexo. Né? Essa complexidade encontrada na natureza, essa lógica, a reprodução mesmo, lembra da reprodução, como podemos pensar, né, que 2 células geram um ser humano? Né? E que daquele pequenininho tudo se desenvolve na uma natureza maravilhosa como a nossa. Tem que ter algo mais, tem que ter alguém ter pensado nisso. Oh, padre, em relação ao ordenamento e à beleza, quando a gente observa isso no universo como um todo, faz parte dessa discussão aqui do design inteligente? Com certeza. Um grande exemplo, vocês vão ver depois, vocês vão ver na imagem, né? O quadro de Fibonacci. Ah, a chamada sequência de Fibonacci? Exatamente, né? É uma sequência matemática, certo, que se encontra em grandíssimos padrões, seja no mundo natural, seja no ser humano. Bom, só para ambientar aqui as pessoas, né? No ano 1170, e morreu no ano 1250, viveu então um italiano chamado Leonardo de Pisa, né? O nome Fibonacci é do pai, que ficou conhecido como Leonardo de Fibonacci. Ele, ao observar a reprodução de coelhos, ele percebeu ali uma proporção matemática, na qual ele desenvolveu, e é um grande matemático, um grande estudioso, era cristão, Leonardo Fibonacci, e essa sequência, essa proporção matemática ficou conhecida como sequência de Fibonacci, que é essa que o padre estava explicando. Pedi para o diretor repetir a imagem, né? Quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe justamente essa sequência lógica
que a gente não vai esmiuçar isso aqui agora, porque a gente não tem tempo, mas, em poucas palavras, há uma proporção matemática na qual a gente vê, por exemplo, esse gráfico demonstrando o que Fibonacci pensou, e que essa mesma lógica, essa mesma beleza, essa mesma curvatura lógica, a gente encontra em diversos elementos da natureza. Por exemplo, onde a gente encontra essa lógica de Por exemplo, Fibonacci? nos elementos geológicos, nas pedras. Nas pedras existe essa proporção de Fibonacci. Fibonacci, por exemplo, quando você faz a análise do modo como os átomos se relacionam dentro de uma pedra, você encontra essa sequência. Ou nos elementos vivos, é muito interessante nos elementos vivos. Você pega, por exemplo, corta um tronco de uma árvore, Certo. você vai encontrar essa sequência de algum modo. Bom, no desdobramento de uma onda do mar, a gente encontra ali o ângulo relacionado também a essa lógica da sequência de Fibonacci. Exatamente. A orelha humana, Exatamente. na orelha humana a gente encontra também a sequência de Fibonacci. Mas não é só isso. Quando a gente olha, por exemplo, a foto de uma galáxia, Exatamente. aquele movimento espiral de uma galáxia, a gente olha também ali a sequência de Fibonacci. Mas o senhor disse assim, a gente encontra em elementos da natureza, como a gente viu, um caramujo, por exemplo, a gente encontra a sequência de Fibonacci, mas isso está presente na arte também? Na arte também. Sabemos que as pinturas mais antigas feitas por seres humanos estão nas cavernas de Altamira, no norte da Espanha. Certo. Né? E temos toda a arte contemporânea, a arte moderna, fazendo análise dos padrões que o ser humano usa para desenhar, vou encontrar os mesmos elementos de Fibonacci na arte rupestre, mais ou menos 10.000 antes de Cristo, que na arte do século XXI. Mas isso é uma coisa maravilhosa. Né? Coisa maravilhosa o fato de que existe um modo racional, inclusive matematicamente provável, de existir. Isso mostra a inteligência. Se existe racionalidade, lembra que falávamos que uma coisa importante é que se algo é inteligível, tem que ter inteligência. Certo. Diácono, o senhor tem 90 mil reais aí para me dar? Não, eu adoraria ter, mas não tenho não, padre. Então não me pode dar. Se a realidade é desse modo compreensível, é impossível que a compreendamos se algo não der inteligência à realidade. Né? O design inteligente não somente fala de que existe uma lógica e um ordenamento no mundo. Fala de que o mundo é inteligível. Nós somos capazes de conhecer as coisas com verdade. Certo. Porque existe verdade nas coisas. Interessante. As coisas são racionais. As coisas são inteligíveis. E se elas são inteligíveis, é porque alguém deu inteligência a elas. Entendi. Só para ficar bem claro aqui, em relação a essa discussão que a gente está falando sobre Fibonacci, essas imagens que a gente viu, o diretor pode voltar algumas para a gente. Por exemplo, numa folha a gente encontra essa proporção de Fibonacci, tantas coisas que a gente falou aqui, na orelha humana, flores, a gente encontra a sequência de Fibonacci. Na arte, por exemplo, no quadro mais famoso do mundo, que é a Mona Lisa, a gente encontra ali a proporção de Fibonacci. Essa perfeição que a gente vê na natureza, esse ordenamento, ele foi para a arte, mas aí os artistas sabiam disso, por isso que eles aplicaram a arte? Justamente porque não sabiam. Esse é maravilhoso. Porque não sabiam? Não sabiam. Entendi. Quantos artistas são intuitivos? Eu tenho certeza que aqueles homens primitivos que pintaram nas cavernas sobre as suas Bom, esses não poderiam saber mesmo que foi muito antes do próprio Fibonacci descobrir. Exatamente, pintaram com essa lógica. Ah, interessante. É algo, de algum modo, inscrito na natureza humana. A gente poderia chamar como se fosse uma espécie de assinatura de Deus, né, nesse ordenamento? Muitos dizem que sim. Muitos dizem que é um pouco a fórmula de Deus, né? A equação que representaria o pensamento divino. Que coisa maravilhosa isso, Né? Porque nesses grandes pintores da Renascença, ou nos mais antigos ainda da arte rupestre, mas no design gráfico a gente vê isso também. Exatamente. Né? Em grandes logotipos de empresas, eles pensam hoje, obviamente hoje eles pensam e conhecem. Hoje já é pensado, né? Já conhece isso. Mas quer dizer, a gente vê isso, salta aos olhos a beleza. Exato. Né? A beleza, ela tem uma proporção, ela tem uma lógica. De fato, o que não é belo é aquilo que, de algum modo, desproporcional, fora da lógica. Né? O pecado, pensando do ponto de vista mais cristão, né? Ele não somente ele é ruim, ele é feio. Certo. Ele está longe daquilo que poderia ser pensado como bom e como amável. Que a beleza suprema é o próprio Deus, obviamente. Exatamente, né? Padre, mas de maneira bem simples que o nosso público está entendendo. Eu posso
eu consigo afirmar, então, que através desse ordenamento, dessa beleza, demonstrável de maneira matemática, como a gente estava falando agora aqui sobre essa teoria, essa progressão matemática de Fibonacci, tudo isso faz parte daquilo que o senhor falou lá no início do programa. Ao enxergar esses elementos, obviamente a gente vai chegar a uma conclusão que há uma inteligência Que existe ali atrás. a necessidade de uma inteligência. Certo. O caos não poderia ter gerado isso. Justamente porque, pensa na sequência de Fibonacci, justamente, né? É impossível que uma constância tal se realize em tantos lugares do universo tão distantes. O senhor fala de uma galáxia e numa caverna rupestre. E ter a mesma lógica. E ter a mesma lógica, seria impossível que o caos gerasse isso. Né? Que Tem que existir um ordenador. Tem que existir alguma inteligência, a qual nós chamamos Deus, que dê ordem, que dê lógica a tudo isso. Acho que uma outra maneira simples de pensar isso é quando a gente olha para o ser humano. Obviamente, se a gente for estudar o DNA de uma pessoa, né, dizem os cientistas que ali há sinais codificados, que há uma série de elementos presentes no DNA humano, de uma razão, de uma beleza tão perfeita que é impossível que o acaso aconteça. É a mesma lógica que a gente está falando. É a mesma lógica. E é impossível, inclusive, reproduzir. Os mesmos elementos, os cientistas que tentam clonar o ser humano, infelizmente tentam fazer isso, eles não conseguem criar do zero. É impossível criar proteína do zero. Há um grande esforço para isso, para criar uma proteína do zero, né? Mas não estão conseguindo até agora, porque os elementos não se juntam por acaso. Certo. Existe uma força criadora, na realidade, né? Que Deus, na sua imensa bondade, porque Ele é criador, Ele dá força às coisas, né? O elemento que Aristóteles fala de ato e potência, né? Dessa ação causal para as coisas, né? Que elas mais ou menos se desenvolvam assim, que Deus tem que estar assim diretamente intervindo, né? Como se fosse um passe de mágica. Deus não dá um passe de mágica para a realidade. Certo. Ele cria as coisas com ordem e as coisas vão se desenvolvendo segundo os planos divinos, né? Mas sem acaso, sem caos, né? Deus, quando a gente fala, justamente essa é a beleza também, que você leva a conhecer a beleza de Deus, né? Quando a gente vê essa lógica, a gente vê que Deus não é um mago estranho. É alguém que pensa, que cria e coloca ordem, e o máximo da criação é o ser humano, né? E justamente quando a gente vai discutir o ser humano, quando entra nessa história, né, antes da gente ir para a última parte do nosso programa, falando da relação direta desse Deus com o homem, geralmente nós cristãos somos acusados por alguns desavisados, porque o bom cientista, ele sabe do que a gente está falando aqui. Exatamente. Ele não exclui essas possibilidades, essa beleza, conhece muito bem o que conversamos até aqui. Mas alguns pseudocientistas, ou vou dizer assim, ateus desavisados, iniciantes, vamos dizer assim, para ir com calma, para não denegrir ninguém, né, nos acusam assim, olha, mas vocês cristãos, vocês não sabendo responder todas as respostas que o universo pede, vocês acabam atribuindo tudo a Deus. Isso não tem lógica, isso é burrice. Isso acontece todo santo dia, padre. Exatamente. E justamente o cristão percebe que não é assim, né? Acho que foi visto esses dias o programa sobre os inimigos da alma. Exibimos aqui sobre os 3 inimigos da alma, né? O demônio, o mundo e a carne. Quanta tentação existe para o cristão de querer atribuir tudo a Deus e tudo ao demônio? Não. As coisas naturais têm as suas forças. Se nós pecamos, é porque nós queremos, né? Porque nós deixamos levar pelas tentações do mundo, não é verdade? As coisas naturais têm causalidade. Isso também nos remete também a Deus. Lembra do exemplo dos 90 mil reais. Só pode dar aquilo que tem. Se existe no ser humano a capacidade de criar, de fazer e colocar ordem, não veio do nada. Alguém deu ao ser humano a capacidade de colocar ordem, de criar, de fazer o bem. Né? É justamente essa origem no Criador que nos faz perceber que tem que existir Deus. Ou seja, nossa vida humana é tão maravilhosa, né, que longe de excluir ao Senhor, o faz ser necessário. Né? Isso não tem nada de científico. Muito pelo contrário, é a razão que me leva a isso. Né? Não é uma atribuição infantil a Deus. Né? Não é como a resposta de qualquer problema, não. É uma necessidade.
além do qual a ciência não pode ir. E é justamente dos argumentos de São Tomás de Aquino é justamente medir a perfeição de todas as coisas, os graus de perfeição. Isso é uma atividade científica? Exatamente. Um exemplo de uma xícara de café. Né? Há cafés melhores que outros. Tem dentro do café que te faz acordar, na verdade. Você pode tomar um café ruim num barzinho. Num barzinho ruim e um café excelente. Um café excelente, uma mistura maravilhosa. Há um café melhor que outro. Isso é inegável. Certo. Se existe um grau de perfeição e partimos de um mínimo para um máximo, a perfeição se mede sempre a partir de um padrão. Né? Como é que eu meço uma distância? Estabeleceram-se padrões, não é verdade? Né? A linha mais que nós temos aqui é o sistema decimal, né? Métrico decimal. Se estabeleceu a medida X para um centímetro, para um metro, para um quilômetro, é um padrão. Assim meço uma distância. Para eu medir perfeição, eu não posso colocar perfeições mínimas. Tem que partir de um máximo para um mínimo. Para eu perceber quanto que uma coisa é boa, é quanto que ela se aproxima do melhor. Lembra o exemplo do café. Tem um café excelente, um café mais ou menos e um café ruim. Quanto mais algo se aproximar do melhor, mais perfeito será. Certo. Né? Ao perceber no mundo, essa é a parte do ordenamento do mundo, né? Que é um pouco que está na terceira e na quinta via. E na quarta via, na verdade é a quarta via da perfeição. De Tomás de Aquino. Tomás de Aquino da perfeição. Né? Perceba que existe uma gradualidade de perfeição no mundo que me leva a perceber que existe um Criador. Tem que existir um máximo perfeito, a partir do qual eu consigo medir as perfeições do resto da realidade. Esse Criador, na qual é o nosso Deus, em todas as culturas, em todos os tempos, o homem de alguma forma se relaciona com ele. Vamos entrar agora então nesses argumentos mais antropológicos da existência de Deus, né? Isso, e aí eu queria acrescentar, quando o senhor discutir isso, a questão da moral. A questão da moral está presente quando a gente tenta achar Deus nesses argumentos? De modo extremamente presente. Vamos fazer dois elementos. O primeiro o religioso e depois o moral. Tá certo. Né? O religioso é evidente. Nenhum ser humano é capaz de viver sem absoluto. Podemos definir religião como a relação do homem com o absoluto. Esse mundo que nos circunda, a realidade que nós encontramos, por mais que nós nos aferremos a ela, ela não é tudo. E percebemos que precisamos de alguma coisa a mais. O ser humano, na vida religiosa, e por isso todas as culturas têm uma certa religião, tem que ter algum contato com algo que transcende a realidade. O ser humano é capaz de transcender a realidade. Isso é maravilhoso, né? Nós podemos, com a nossa mente, superar o mundo sensível. E não é só imaginação, né? Pense no exemplo dessa caneta que o senhor segura na mão. Eu chamo isso de caneta e posso atribuir o nome caneta às canetas existentes, às existidas e às que existirão. Certo. O conceito de caneta supera a caneta mesma. É um conceito universal. O homem supera a matéria, né? Ao superar a matéria, o ser humano percebe que ele foi feito, né, na sua origem, na sua constituição antropológica, para superar a matéria. A matéria não nos satisfaz. Certo. E, por isso, tem um elemento religioso. Toda a cultura tem religião. E até o nosso mundo, que infelizmente é tão ateu, busca a religião. Pensemos nas ideologias do século XX. Exatamente. O nazismo, o comunismo. Todas essas culturas se apresentaram como religiões, praticamente. Tem um culto de Estado, tem as suas divindades, tem um absoluto que é a pátria, que é a doutrina que se reserva. O homem sempre se relaciona com o absoluto. E esse absoluto coloca no homem um dever. Perguntemo-nos, por que tantas pessoas, pensando na Segunda Guerra Mundial, fizeram coisas terríveis como ir para uma guerra com o sentido de obrigação? Para aquele sentido que eles tinham, aquele absoluto que era a sua pátria, os levou a dizer, eu tenho que defender minha pátria. Quer dizer, uma relação quase que transcendente com o Estado, com a prática, com a honra do seu país, com a bandeira. Exatamente, né? Quase transcendente,
Não que o patriotismo seja errado, muito contrário, é uma coisa maravilhosa o patriotismo, né? Certo. Todo ser humano tem que defender a própria casa. Mas é um símbolo, um elemento que pode substituir a Deus. Pode substituir a Deus. Ou prazer, ou dinheiro, né? Nossa sexualidade desenfreada pode substituir a Deus. Mas, no fundo, o homem precisa de um absoluto. Algo que dê razão à sua vida. As drogas entrariam nesse aspecto? Drogas, vícios, um videogame. Pessoas que passam 20 horas por dia jogando videogame, né? Elas podem fazer desses elementos materiais o sentido de sua vida. Certo. Mas uma coisa é inegável, o homem não é capaz de viver sem sentido. Certo. E o sentido da vida determina as ações do homem, né? E o senhor perguntava da moral. Certo. Vamos chegar no elemento da moral. A moral, quem sabe, seja a prova no ser humano que mais mostre a necessidade de Deus dentro da antropologia humana. Eu faço um exemplo para o senhor. Digamos que o senhor estivesse descendo uma rua, de repente o senhor percebe que cai uma senhora na rua, cai uma velhinha, né? A nossa reação imediata de qualquer ser humano normal É de tentar socorrer, ajudar. vamos lá ajudar essa velhinha. E se nós não o fazemos, experimentamos o remorso. Experimentamos que fizemos algo errado. Não somente porque nós não batemos na velhinha, nós não derrubamos ela, mas querer ajudá-la é algo que não é somente ensinado. Ateus ajudam as pessoas. Tivemos o caso recente, triste, da morte daquele jornalista, o Ricardo Boechat, Certo. que a sua esposa deu testemunho de que ele é uma pessoa que fazia o bem a todos. Certo. E está na natureza humana querer fazer o bem. Creia ele em Deus ou não. Temos a experiência da moralidade, né? A gente vê que o ato moral, para no ser humano, ele é visto como obrigatório. Kant chamava isso de imperativo categórico. Ou seja, é uma força, um imperativo, uma ordem, da qual eu não posso desvincular-me, né? Vejo uma ação que eu tenho que fazer, ou que eu devo evitar fazer, e necessariamente o faço. Ou deixo de fazer. Agora pensemos bem, diácono. Se tudo fosse material, que razão tem fazer o bem ou evitar o mal? Infelizmente, vivemos num mundo onde toda a bondade e a maldade se julga a partir da lei. E sabemos que existem leis boas e leis ruins. Temos duas possibilidades. Ou o que fazemos, ele é um bem para nós e nos realiza como pessoa, ou é uma pura obrigação externa? Com o tempo, a pura obrigação externa não nos mantém felizes. Certo. Ao contrário, quando nós somos obrigados exteriormente a fazer as coisas, dá aquela sensação de tristeza, de não realização humana, de claro, angústia. E o fazer o bem livremente nos dá uma sensação de alegria, de prazer, de felicidade, né? Justamente o fazer o bem por fazer o bem, né, gera felicidade. Agora, esse fazer o bem não tem razão de ser, você não tem uma vida eterna. Que se a minha vida acaba aqui e o homem carrega esse peso, que razão existe de fazer o bem? Padre, nosso tempo está acabando. Eu quero uma última pergunta a fazer para o senhor, para a gente encerrar, mas eu já queria convidar o senhor para a semana que vem a gente continuar essa conversa. Com certeza. Esse Deus que ordenou de maneira bela todas as coisas, esse Deus que é inteligentíssimo e que a sua marca está visível na natureza, expressado na arte, esse Deus que nos impulsiona a viver próximo a Ele numa relação transcendente, digna, honesta e necessária para o homem, inclusive nos orienta e nos inspira, né, a dirigir a nossa moral para o bem e etc. Como eu tenho certeza que esse Deus é o Deus revelado na Bíblia, na qual nosso Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio aqui enviado por esse Deus e o Espírito Santo está na igreja até hoje. Como é que eu sei que a gente está falando da mesma coisa? Bom, existe a eterna discussão, né? O Deus dos filósofos e o Deus da revelação. Partamos de que a verdade é somente uma. Se a Bíblia, que cremos que é revelada, e poderiam ser um grande tratado sobre as provas da revelação, né? O tratado de teologia fundamental, a razoabilidade da fé, né? Da nossa revelação, né?
E essa fé que nos é ensinada, o Deus da revelação, é um Deus racional, um Deus que não se contradiz. De fato, a revelação é muito bonita por isso. A nossa revelação mostra um Deus bom, um Deus condizente com a experiência humana. Né? A minha razoabilidade, a minha razão vai chegar a um Deus ordenador, bom, inteligente, capaz de amar, que dá amor, que é pessoa. Me faz lembrar um texto maravilhoso que está na Metafísica de Aristóteles, uma obra super chata de ler. Livro 12, capítulo 7. Antiquíssimo. Antiquíssimo, 300 anos antes de Cristo. Onde fala que Deus é bom, que é verdade, que é plenitude de vida. Né? Capítulo 7, livro 12 da Metafísica de Aristóteles. Né? Esse Deus que eu encontro com a razão corresponde logicamente ao Deus da fé. Agora, não sempre a fé vai ser fé. Ela é uma aceitação do intelecto a uma verdade. Né? Agora, diz João Paulo II na Fisioterácio, a fé e a razão são duas asas que conduzem à mesma verdade. Se eu encontro a verdade da fé, necessariamente a verdade da razão não vai ser contraditória com a verdade da fé. Eu gostei que o senhor foi pelo caminho da verdade, porque primeiro que além de ser uma coisa só, o próprio Cristo disse, eu sou... Caminho, a verdade e a vida. Belíssimo. Né? Maravilhoso pensar, inclusive alguns, voltando ao design inteligente, teóricos, relacionam o design inteligência com o prefácio de São João. Olha que bonito. Né? No princípio estava a palavra, o logos, o termo em grego é logos, logos pode significar palavra, mas pode significar também razão, pode significar ordem, pode significar ciência, sabedoria. Além do que, quando São João escreveu isso em grego, esse princípio ele usou a palavra arqué. Enarqué, né? Enrologos. Né? Que é uma discussão filosófica antiquíssima, anterior que não dá tempo da gente ir agora, infelizmente. Seria maravilhoso, né? Mas olha, padre, eu vou pedir então a gentileza do senhor voltar na semana que vem. Nós falamos hoje sobre os argumentos da existência de Deus. Queria conversar um pouco com o senhor na semana que vem sobre os atributos, as características desse Deus. Pode ser? Com certeza, com então, certeza. Por favor, nos dê a bênção para encerrar o nosso programa hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Obrigadíssimo. Só para não ficar aqui voado essa última informação rapidinho da arqué aí, é uma discussão pré-socrática. Né? Essa arqué era uma espécie de uma matéria comum que deu origem a todas as outras. Alguns filósofos pré-socráticos diziam que esse elemento comum inicial para todas as coisas, que era o ar, outro o fogo, a água, outro vai dizer que é o apeiron, o desconhecido, um termo grego para dizer desconhecido. Enfim, toda essa discussão filosófica que é muito interessante, é uma discussão anterior a Sócrates, portanto anterior a Cristo, e que, de certa forma, São João, não sei se ele teve essa intenção, isso eu não sei dizer, mas que ele resolve, porque no princípio era Cristo. Era Cristo. Né, Padre? Não é por aí? A razão de tudo é Deus. É Cristo. É difícil a gente resumir isso em 30 segundos, porque o nosso tempo está acabando, mas já está combinado. Semana que vem a gente continua a nossa conversa. Continuamos com esse termo, sim. Tá bom? Olha, curtam a nossa página no programa Eclésia, por favor, né? Procura lá no Facebook, melhor dizendo, curta a nossa página no Facebook do Programa Eclésia. Procure lá nessa rede social por Programa Eclésia. Aí você curte, a gente divulga um monte de trechos de programas, a gente divulga quais são os temas que a gente vai trabalhar nas semanas seguintes. Enfim, uma maneira da gente espalhar o nosso trabalho também pelas redes sociais, tá certo? Então a gente tem um encontro semana que vem, né? Eu, você e o Padre Wilson, para a gente continuar nesse assunto que está super interessante, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.